Dia são 8h15, quinta-feira, 21 de fevereiro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Aprovado MP que destina recursos a estados e municípios que perderam a arrecadação de imposto com a Lei Candir. Comissão temporária vai propor novas leis para prevenir incêndios. Medida provisória deve mudar o regime de exploração dos portos brasileiros. E o Congresso tem 5 meses para redefinir distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Agora, no Senado em Dia. O Senado aprovou ontem a medida provisória que destina recursos a estados e municípios que perderam arrecadação de imposto com a Lei Candir. A cada ano, o governo tem que editar nova MP para justificar a transferência. A medida provisória aprovada pelos senadores compensa estados e municípios que não arrecadam o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de empresas exportadoras. As desonerações são previstas pela Lei Candir, que isenta do imposto serviços e produtos destinados ao exterior. Estados, Distrito Federal e municípios, todos eles participam desse 1.950 bilhão, que é uma forma que o governo federal tem, um mecanismo que ele usa há muitos anos, de fazer uma compensação. Claro que os estados mereciam mais, mas aí nós vamos deixar para tratar disso agora, se Deus quiser, esse ano, numa reforma tributária que o país está precisando. Ao todo foram liberados 1.950 bilhão de reais. Os estados receberam 75% da verba e os municípios o restante. Pelo texto, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará ficam com os maiores repasses. Os senadores também aprovaram emenda da Câmara ao projeto de lei que regulamenta a profissão dos comerciários. A jornada normal de trabalho será de 8 horas diárias e 44 semanais. Nesse projeto, nós estamos garantindo a carga horária, a livre negociação, o piso salarial, estamos garantindo os cursos técnicos, enfim, eu espero agora que ele seja sancionado ainda esse mês pela presidenta Dilma. O plenário também aprovou ontem a criação da comissão temporária, que vai propor novas leis para prevenir incêndios. Os líderes partidários ainda vão indicar os integrantes. O incêndio na Boate Kiss, que matou mais de 230 jovens, motivou os parlamentares a propor medidas para evitar novas tragédias. A bancada do Rio Grande do Sul pediu a criação de uma comissão temporária, formada por 6 senadores. O grupo vai fazer o levantamento de todas as leis sobre prevenção e combate a incêndios. A ideia é sugerir normas de segurança de alcance nacional, regras a serem aplicadas não só pelas casas noturnas, mas por todos os estabelecimentos comerciais ou não, onde haja aglomeração de pessoas. Tem que ouvir a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem que ouvir a Defesa Civil, tem que ouvir Corpo de Bombeiros. Nós não podemos falhar, são 2 meses de trabalho. E vamos ouvir todos esses setores para produzir uma legislação de âmbito nacional para evitar tragédias como aconteceu em Santa Maria, no meu estado. Instalada a comissão de deputados e senadores que vai analisar a medida provisória que muda o regime de exploração dos portos. O objetivo do governo é atrair investimentos privados. Trabalhadores protestaram contra a medida. A reunião foi movimentada. Representantes dos trabalhadores de portos públicos encheram a sala e se manifestaram contra a medida provisória. O texto tem como objetivo reduzir os custos e atrair investimentos para o setor. A MP amplia a atuação dos portos privados, num regime diferente do que está em vigor nos portos públicos, e permite que os trabalhadores sejam contratados sem a mediação do órgão gestor de mão de obra. Os trabalhadores e as entidades de classe temem que as mudanças causem demissões. Quando você tem um sistema que não tem custo, ele vai matar o sistema público. Matando o sistema público, todos os empregos que tem hoje no setor, nesses portos públicos, serão extintos. Os trabalhadores ameaçam fazer uma greve por tempo indeterminado, caso o governo não aceite modificar a medida provisória. 2 paralisações já estão marcadas para esta sexta-feira e a próxima terça. O texto já recebeu até agora cerca de 600 emendas. Eu acho que o que os trabalhadores levantam é algo complicado. Você pode levar a um nível de precarização muito forte, e de desvalorização do porto público. Alguns parlamentares tentaram impedir a instalação, mas não tiveram sucesso. Como a MP é polêmica, foram eleitos para comandar a comissão os líderes do governo. O relator, senador Eduardo Braga,
já se reuniu com os representantes das federações de trabalhadores portuários. De acordo com ele, antes da votação do texto, será realizado um amplo debate com todas as partes afetadas pela medida provisória. Desde que não afete a competitividade, pode haver modificação. Desde que não afete a estrutura da eficiência que necessitamos ter nos portos e na logística brasileira, poderemos ter modificações. A medida provisória que muda a gestão dos portos precisa ser votada pelo Congresso até 17 de março, senão perde a validade. E ontem foram instaladas comissões mistas para outras 7 medidas provisórias. Mais 7 serão instaladas agora pela manhã. Quem traz informações sobre as comissões a serem instaladas hoje é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Exatamente, senadores e deputados vão instalar esta manhã comissões mistas para analisar mais 7 medidas provisórias. Entre elas, a MP 599. Por meio dessa medida provisória, a União oferece auxílio financeiro para compensar perdas de ICMS de estados, municípios e do Distrito Federal. A MP 599 também cria o Fundo de Desenvolvimento Regional. Outra medida provisória que será analisada a partir desta manhã é a 601. Essa medida prorroga o Reintegra, um programa de estímulo econômico a empresas exportadoras. O Reintegra também é um programa do governo federal. André. Obrigado, Hermes. A Comissão Especial de Reforma do Código Penal tem reunião marcada para logo mais às 10 horas. Os senadores devem definir o cronograma de novas audiências públicas para tratar das mudanças propostas pelos juristas que analisaram o Código em 2012. Espera-se que dentro de 15 dias o relatório do senador Pedro Tax fique pronto e a votação do texto deve ocorrer até junho. Aprovada, a matéria deve passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada em plenário. Um discurso do senador Aécio Neves mobilizou o plenário ontem. Ele enumerou o que chamou de 13 fracassos do PT, usando o número do partido que comemora 10 anos no governo. O pronunciamento foi seguido por apartes e por um discurso do líder do PT. Wellington Dias rebateu Aécio, citando 45 pontos de sucesso do Partido dos Trabalhadores, uma referência ao número do partido tucano. Gostaria de convidá-los a percorrer comigo 13, apenas 13, dos maiores fracassos e das mais graves ameaças ao futuro do Brasil produzidos pelo governo que hoje comemora 10 anos. E confesso que não foi fácil reduzir a apenas 13 esses fracassos. A grande verdade é que nesses 10 anos o PT está exaurindo a herança bendita do governo do presidente Fernando Henrique. A ameaça da inflação, a quebra da confiança dos investidores, o descalabro das contas públicas são exemplos de crônica má gestão. No campo político, não há mais espaço para tolerar o intolerável. Mais de meia hora de discurso, em nenhum momento Vossa Excelência citou a palavra povo, pessoas, gente, emprego, miséria, inclusão social. Fique aqui atento com os assessores. Eles não sabem ouvir. Não ouviu o discurso do senador Aécio, que falou de seca, e seca é povo, é gente brasileira que sofre hoje no Nordeste com a omissão absoluta do governo federal. Vossa Excelência faz um discurso de um grande líder político. Eu quero parabenizá-lo por isso. E o povo esteve presente em todos os momentos do seu discurso. Eu teria milhares de pontos para criticar dos ressentidos e derrotados que não estão em sintonia com o Brasil real, com o Brasil que consagrou Lula e Dilma, com recordes de popularidade. E pontos que mudaram para melhor o Brasil, de um governo democrático e popular, começando lá atrás com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma. Mas vou ficar com apenas 45 pontos. Estes 10 anos de governo democrático e popular, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, portanto, com os nossos aliados, mudamos a cara do Brasil. Só não vê quem não quer ver. Um manifesto contra a permanência do senador Renan Calheiros na presidência do Senado foi entregue ontem a um grupo de senadores.
Antes, os manifestantes fizeram um ato no gramado em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes entregaram no Senado 20 caixas que simbolizam mais de 1.600.000 assinaturas recolhidas online pelo site da ONG Havas. Também mostraram aos senadores um tablet com a página da petição na internet. O idealizador da campanha foi o representante comercial Emiliano Magalhães Neto, que mora em Ribeirão Preto e tem 26 anos. A petição foi criada em 1º de fevereiro, dia em que o senador Renan Calheiros foi eleito presidente do Senado, com apoio de 56 dos 81 senadores. O que nós estamos vivendo é um momento riquíssimo da nossa democracia, é um divisor de águas, é um turning point na nossa história. As manifestações que tiveram aqui na internet foram manifestações concretas de pessoas que podem não ter exprimido aqui, Chico, o calor da presença, mas exprimem a insatisfação pela internet. Depois do Senado, os manifestantes entregaram uma carta no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que seja acelerada a votação do processo que tem como réu o senador Renan Calheiros. Os 6 senadores que receberam o grupo no Congresso subscreveram a carta. 5 meses. Esse é o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso aprovar uma nova lei que redefine a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. A decisão tomada no final de janeiro ainda precisa ser referendada pelo plenário do próprio STF, mas já produz efeitos no Legislativo. O FPE é composto por recursos do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. 74 bilhões de reais devem ser injetados nos estados e no Distrito Federal em 2013. A regra atual destina 85% do fundo às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 4 estados questionaram o modelo na Justiça: Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul. As ações levaram o Supremo Tribunal Federal a determinar em 2010 que o Congresso teria 2 anos para aprovar uma nova lei que redistribuísse os recursos do fundo. Como isso não ocorreu, no início deste ano, o ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 5 meses para que o Congresso aprovasse essa nova lei. Agora, os parlamentares têm até maio para resolver o impasse. Ficamos em débito em relação ao Fundo de Participação dos Estados, que nós temos que encontrar uma forma de resolver essa situação para a garantia da sobrevivência dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos um prazo estabelecido, a definição do novo Fundo de Participação dos Estados. Houve uma deferência do Supremo Tribunal, dando mais um prazo, e o Congresso terá que apresentar definitivamente uma nova legislação a respeito. Mudança que para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios é urgente. Ele afirma que a atual regra de distribuição do fundo causa distorções e precisa ser atualizada. Tem estados que o FPE não representa nada. Esse caso de São Paulo, estados do Sul é muito pouco, mas para o Nordeste é muito grave. E lógico que também, se abatendo no Estado, que é um ente intermediário, União, Estado e Município que constitui a Federação, os estados mais pobres, repito, no Nordeste, acaba tendo indiretamente esse reflexo também nos municípios, porque já estão com dificuldade de aplicar o mínimo constitucional em saúde, em a própria educação, acaba essa demanda acabar sobrando para o município. A redefinição do Fundo de Participação dos Estados é prioridade na pauta do Legislativo brasileiro. Tramitam 10 projetos no Senado e 19 na Câmara dos Deputados para definir a nova distribuição do FPE. Um deles é o substitutivo de autoria do senador Walter Pinheiro. O texto estabelece como piso os recursos recebidos por cada unidade da federação em 2012. O valor excedente seria distribuído de acordo com critérios populacionais e de menor renda per capita. A matéria propõe ainda que essa regra tenha validade apenas até 2015, período em que o Congresso já teria aprovado uma nova lei sobre o tema. Os estados projetaram a sua receita, encaixaram num plano de trabalho até o ano de 2015. Então, nós não podemos promover transformações que signifiquem mudar essa lógica até 2015. Então, esse é o primeiro pressuposto. Segundo, era ajustar no substitutivo algo que pudesse dar o consenso sem esse embate. É natural que alguns estados queiram receber mais, outros não aceitem receber menos.
Em março, os presidentes da Câmara e do Senado vão se reunir com governadores dos estados brasileiros e do Distrito Federal para discutir a redefinição do fundo. A expectativa é chegar a um consenso que atenda aos interesses das diferentes unidades da federação. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.